Hoje vamos falar sobre 3 conceitos básicos para internacionalizar os seus negócios. O primeiro conceito que nós vamos falar é sobre o conhecimento dos tipos de sociedades aqui nos Estados Unidos. O tipo de sociedade, você já deve ter ouvido falar, sociedades limitadas e corporações. Limitadas, LLC, Limited Liability Company, e as corporações, onde você vê nomes de empresas, no final tem o Inc. ou tem o Corp. E o que são isso? O que são essas empresas e o que significa esses tipos de sociedade? É importante você entender que são os tipos de sociedade, não é o tipo de empresa, não é o tipo de tributo, mas é o tipo de configuração societária. A limitada, de forma geral, essas LLC que você vê, de forma geral elas estão oferecendo a tributação pelos sócios. Então, a empresa trabalha, para você ter uma ideia, uma empresa de prestação de serviço, de forma geral, ela vai trabalhar o ano e o resultado do ano, esse resultado vai para os sócios vão pagar o seu imposto e não a empresa paga o seu imposto. E dentro dessa configuração, há uma infinidade muito importante da sociedade, como ela funciona, como funciona o relacionamento entre os sócios, o aporte de capital, quem, quanto, de que forma que esse dinheiro vai entrar, de onde vem, como ele sai, como ele retorna, para quem distribui. Esse tipo de empresa, a LLC, é uma limitada aqui nos Estados Unidos. As corporações, Incorporation ou Corporation, que você vê lá, o Inc. e o Corp, de forma geral, elas pagam os seus impostos e os sócios também pagam. Uma participação de cada um no formato desse pagamento de impostos. E é muito importante você entender como funcionam essas sociedades, porque definições de quem está entrando nessa sociedade e a forma como você abre, você pode complicar ou você pode abrir caminhos de uma forma muito interessante aqui nos Estados Unidos. Você no Brasil, investindo numa empresa ou abrindo a sua própria empresa, é extremamente importante conhecer isso. Há empresas que já foram fechadas. Nesses dias eu acompanhei um processo de uma empresa que foi aberta e o empresário queria investir, e ele queria fazer os seus negócios e fez os seus negócios como um único sócio, abriu uma empresa como um único sócio. E não há proibição nenhuma de você abrir como um único sócio, mas existe um formulário que define um formato de como essa empresa vai funcionar tributariamente, onde que ele vai declarar, se vai declarar na pessoa física ou na empresa, com tributos e com alíquotas principalmente diferentes. E isso causou um desconforto gigantesco nessa sociedade, nesse negócio, por um simples fato de um formulário que define algo. Então você abre a empresa e depois existe um formulário que define como vai ser a forma dessa tributação, mesmo sendo uma LLC. Então, como fazer isso? Como fazer isso de qualquer jeito? Aqui nos Estados Unidos, tudo é muito fácil, mas existe uma sabedoria, uma inteligência para que você possa usar isso. Isso é muito importante você se aprofundar e conhecer, e é muito interessante você ver isso. Nas sociedades também, algo que é um conceito básico para você internacionalizar o seu negócio, é que essas sociedades, desde os fatos terroristas para cá, das coisas de corrupção, o importante de uma sociedade não é apenas a forma que ela está, mas é a exposição, quem está nela, quem está fazendo negócio com ela, quem é que está responsável, quem está por detrás dessa empresa. Isso se tornou muito importante. Você quer internacionalizar os seus negócios, então quando você for abrir o seu negócio, quando você pensar nos seus negócios, você que já abriu, a forma de você repensá-lo, um conceito de internacionalizar, passa pela exposição. Nos seus negócios, na sua sociedade, como ela é composta, vai analisar os tributos, vai analisar o regime tributário, a composição, quem participa, quantos por cento tem cada um, mas é extremamente importante você atentar para a exposição da sociedade. Como que a sua sociedade está exposta, quem participa, quem não participa, com quem pode contar, quem está por detrás, tudo muito público e tudo muito interessante de você conhecer. O segundo conceito para internacionalizar os seus negócios é a mente tributária internacional. Como brasileiros conhecemos a imensidão de tributos que temos no Brasil, as declarações, DCTF e tudo que tem de SPED agora e todas essas
complicações para nós. E nos Estados Unidos, eu tenho estudado, isso é muito mais simplificado, porém, cada conjunto de coisas, por exemplo, no Brasil, se a sua empresa investe aqui, você tem uma obrigação, por exemplo, de optar pelo lucro real. Isso, para muitos empresários, eu tenho clientes no Brasil que optaram pelo lucro real, e isso foi uma complicação para eles chegaram para o nosso escritório, e existe um formato muito interessante de você ter a mente tributária internacional. O melhor do Brasil, o melhor dos Estados Unidos pode não ser o melhor para você. É interessante analisar nesse processo que há empresários que querem abrir um tipo de negócio nos Estados Unidos e pode ser o melhor, ele já ouviu, já viu daqui, já viu dali, mas a configuração do que ele tem no Brasil, como ele é no Brasil, qual é a configuração do negócio dele, se tem bens pessoais no Brasil, qual a maior quantidade de bens lá ou nos Estados Unidos, esses bens têm rendimento aqui ou lá, e essa mente tributária internacional é um desafio, é uma delícia você conhecer isso, não só para pagar menos impostos, não para aproveitar da melhor forma a tributação, mas para você ter essa mente, conhecer aonde as coisas acontecem, e quando você conhece isso, a mente empreendedora sua cresce e você consegue evoluir para entender coisas e negócios melhores. E num churrasco, num café, numa pizza, você pode ter ideias melhores, conceitos melhores e empreender internacionalmente, porque você tem habilidade de uma mente tributária internacional. Outro ponto importante dentro dessa mentalidade é a organização contábil. Os seus documentos, a sua contabilidade, o seu plano de contas, não seu plano de contas da sua empresa, mas seu plano de contas internacional, onde você vai poder consolidar os seus negócios. Esses dias eu também acompanhei uma empresa, semana passada, um empresário com mais de 20 empresas, agora, no começo de janeiro, segunda semana de janeiro, indo até o contador, entregando todos os seus documentos internacionais, sabendo aquilo que deu, aquilo que não deu, e apresentando para entregar o seu imposto de renda, onde a maioria, muitas vezes, aqui nos Estados Unidos, prorrogam, há uma facilidade de você prorrogar a entrega, e você pode, com consciência, conhecer, ter gestão sobre seus documentos numa organização do seu plano de contas, e isso é muito interessante para você internacionalizar os seus negócios. O terceiro conceito de internacionalizar os seus negócios é algo que me chama muita atenção. Vendo aqui nos Estados Unidos e estudando vários empresários que estão chegando aqui, vendo os seus relacionamentos, eu sempre, no meu escritório, no Brasil, sempre vi empresários procurando alguém que tivesse um contato para vender os seus produtos. Mas eu tenho visto, principalmente aqui na universidade, empresários que estão vindo estudar. Estão estudando e nesse estudo tem relacionamentos e conhecimento do que existe nos Estados Unidos. Então, estão se desenvolvendo, tendo seu desenvolvimento pessoal, crescendo nas suas habilidades acadêmicas, no seu conhecimento, mas também nos relacionamentos. Você que é empreendedor, investir no seu estudo não é só aprender algo, mas é você se relacionar com um novo país. Com as fronteiras abertas, nós podemos estudar, e nesse estudo você pode pegar o seu negócio. Olha que interessante. As experiências que você tem e internacionalizar as suas experiências empreendedoras no Brasil e em outros territórios. E relacionamentos, esse conceito de relacionamento de venda, passando por estudo, é algo que tem sido excelente, aberto portas, inclusive portas de imigração, daquilo que você tem, e essa habilidade podendo ser estudada, podendo ser maximizada num outro território. É muito importante esses conceitos que você está ouvindo hoje, muitos outros que nós podemos discutir. Se você gostou desse vídeo, dessa mensagem sobre os conceitos de internacionalizar os seus negócios, tem interesse, dá um like na página da FCU, procure, comente novos assuntos que você tem interesse, de repente a gente pode criar novas informações para oferecer para você. Muito obrigado.